Eu vou conversar, o nome do projeto é Ficha Limpa ou Ficha Suja, depende do ponto de vista de quem lê. É o deputado federal Índio da Costa, por favor. Deputado Índio da Costa, advogado pela Cândido Mendes, especialização em políticas públicas pela UFRJ, tá certo? É isso? Exatamente isso. Mas você é muito menino ainda. Mas que idade você tem? Esse ano eu faço 40, só saio 200 daqui a 60, então tenho 39. Nossa, mas... E em 60 já sai dos 200? 70? Não, só sai 200 depois dos 100. 40, 50, 60. É. Mas não, você tem cara de bem mais moço, verdade. É engraçado que eu fiquei perplexo diante de um noticiário que diz que é difícil a aprovação dessa lei. Tem vários argumentos contra, porque não, mas é uma coisa muito ampla, a pessoa pode ser... isso quer dizer que a pessoa pode ser desonesta só um pouquinho? É isso? É incrível, Jô, porque, na verdade, enfim, o primeiro projeto do Ficha Limpa tem 17 anos, foi apresentado em 1993. E esse que a gente está discutindo agora, ele foi apresentado no final do ano passado. Baseado em assinaturas do povo. 1.300.000 assinaturas quando entrou no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, e agora já tem quase 1.700.000 assinaturas apoiando o projeto. E graças a essas assinaturas todas que a gente conseguiu caminhar. Em fevereiro, meu partido me indicou, o Democratas, para ser o relator. E por incrível que pareça, aí eu fiquei assustado mesmo, não tinha ninguém querendo ser relator desse projeto. E eu consegui ser o relator. Em 40 dias, não tinha nenhum pedido para ser relator. E em 40 dias eu entreguei o relatório ao presidente Michel Temer, como era o combinado, no dia 17 do mês passado. E ele foi para votação no plenário. Quer dizer, até um tempo recorde, na verdade, para uma tramitação de projeto desse tipo. É um projeto de lei complementar. Exige 2 votações na Câmara, 2 no Senado, com a maioria dos deputados, quer dizer, metade mais um, certo. E também no Senado, a maioria dos senadores, metade mais um. Portanto, é um projeto importante, ele complementa um artigo da Constituição Federal. Agora, claro que tem muita pressão contra, né, Jô? Muita pressão. Claro, porque claro, isso é que eu não entendo. E também parece que não foi considerado... enfim, uma lei, um projeto de lei que não havia necessidade dele ser votado em regime de urgência urgentíssima. Tem isso, tem urgência urgentíssima, urgência urgentérrima, que é um projeto sobre regularização dos gays, que é projeto urgentérrimo. Eu não entendo como é que um projeto desse não é considerado urgente. Por quê? Quais são os trâmites aí que você tem que... Olha só, na verdade nós conseguimos 185 assinaturas, ou representantes, na verdade o líder do Democratas, do PSDB, do PDT, do PHS, do PSC, enfim, vários partidos assinaram. Os 2 maiores partidos que não assinaram atravancaram essa possibilidade, que era o PT e o PMDB. Se tivesse, o PTB também não assinou, o PP também não assinou, declaradamente não assinaram, e eles alegam sempre que tem que melhorar o projeto. Só que esse projeto tem 1.700.000 pessoas que assinaram, que pressionam o Congresso Nacional para que aprove. E ele não diz nada demais, diz aquilo que é a compreensão comum de que uma pessoa condenada não deve poder ser votada, quer dizer, não deve ter mandato. E o grande problema, João, não é... fiz um levantamento lá para entender um pouco da situação concreta, e cerca de 25% das pessoas poderiam ter algum tipo de encrenca lá do Congresso, da Câmara de Deputados, com esse tipo de iniciativa. Algum tipo de encrenca? Como assim? Estão na briga. Alguns podem ser condenados já por um colegiado, que é um grupo de juízes, outros eventualmente já foram condenados, e aí tem a preocupação de perderem o mandato, de não poderem continuar se candidatando. Esse não caça, o projeto de lei não tira o mandato de ninguém, ele apenas não deixa a pessoa se eleger novamente. Ele introduz também algo que está muito na cabeça de todo mundo, uma grande irritação, Jô, que no momento em que a pessoa vai ser cassada, muito pouco tempo antes, renuncia ao mandato. E aí tem direito a concorrer na próxima candidatura. O projeto veda isso.
Quem, por acaso, resolver renunciar num processo de cassação, então ele perdeu o mandato, quer dizer, ele perdeu o direito político dele de ser reeleito durante 8 anos, mais o tempo que falta de mandato. Então seriam 8 mais 3 se fosse no primeiro ano de mandato, 8 mais 2 se fosse no meio do mandato. O projeto, ele proíbe as pessoas condenadas, a gente não tratou de instância, a gente tratou em grau colegiado para evitar a perseguição política, por denúncia feita pelo Ministério Público, também não pode dizer direto. A denúncia tem que ser feita via Ministério Público, não é? Tem. Que é para ser mais sério, né, João? Não é não podemos... Não é um instrumento de cassação política, vamos dizer assim. Você está contra um adversário, aí você inventa uma coisa. Não terá como. E proíbe, João, que seja um juiz apenas tomando essa decisão. Você imagina que perigo? Um adversário político, amigo de um determinado juiz, vai lá, o juiz condena em primeira instância e aí o adversário estaria fora do jogo. Quer dizer, então... Isso não pode acontecer. Não. E qual é o argumento? Você teve, eu acho que hoje, teve um programa, você foi onde? Foi na CBN? Você com o José Genuíno. Isso. O que você está rindo já? Não. Eu gosto de você, João, só por isso. Eu também, eu gosto de você também. Quais eram os argumentos do deputado José Genuíno, por favor? Eram argumentos incríveis. Ele, primeiro, reclamava que se você for cassado no seu direito de trabalhar na sua profissão, pela OAB, na área da medicina, também tem o órgão da medicina, tem o órgão da engenharia, o órgão da arquitetura, enfim, que você não deveria perder o seu direito de ser eleito. Mas acontece que eu só vi médico... Peraí, como é que é? Quer dizer, o médico faz uma barbeiragem daquelas terríveis e ele pode continuar sendo médico, é isso? Não, ele diz o seguinte, que do ponto de vista da eleição, o sujeito não poderia ser embarreirado de ser candidato, de ser eleito, porque ele foi expulso da associação dele, digamos, do órgão que regulamenta, ou do órgão que acompanha a profissão dele. Então, o CREA, a OAB, CRM, no caso dos médicos, né? Então, e no caso dos deputados, qual é Não, aí que ele diz o seguinte, se o sujeito deixou de ser médico, ele poderia ser deputado, mas qual foi o argumento de quem botou isso na lei? Que até fui eu que botei na lei. É que para alguém sair da medicina, tem que ter estuprado alguém, tem que ter... Nunca vi ninguém, o CRM, caçar o direito de ninguém de ser médico. O arquiteto tem que ter um prédio derrubado ou sei lá, um supermercado, um shopping center para o cara ser caçado, não é isso? Certamente, o calculista, um engenheiro... não gostei da minha casa, pá, caça o sujeito. Não. O Sérgio Naia, ele, diga-se de passagem, já até morreu, que Deus o tenha, mas ele construiu aquele prédio com base em areia da praia, o prédio caiu. Quer dizer, aquele sujeito, então, ele poderia ser deputado. E aí é que está o problema. O problema grave é... Muitas pessoas tendem a buscar uma candidatura de deputado federal, de senador, de prefeito... Para evitar a prisão. Agora, eu não entendi, de novo, desculpa, não deu para aprender totalmente o pensamento do deputado José Genuíno em relação a isso. Como é que é o negócio? Ele disse que não se poderia caçar porque ele não pode exercer a profissão. Que não poderia, o sujeito, apesar de ter perdido o direito da profissão, ele deveria ter direito a ser candidato. Tá, entendi. Quer dizer, o cara derruba um prédio, mas pode ser... Estupra uma menina, pode ser candidato. E aí o grave é que, infelizmente, muitas das pessoas que estão na política, que hoje fazem coisas que são erradas dentro da política, já entraram na política para se protegerem de um crime que já foi cometido. Mais de um, né? Depois tem outro argumento do... Eu digo, mais de um deputado nessas condições? Tem alguns. Tem alguns. Tem um outro argumento, Jô, que é um argumento esse que foi forte no debate na CBN, que ele dizia que tem que tipificar o crime. Ora, está tipificado. Improbidade administrativa, que gere enriquecimento ilícito e prejuízo no serviço público. Ora, está claro, está tipificado. Crime contra o meio ambiente. Está tipificado. O pessoal está desmatando a Amazônia e vai se proteger com mandato. Não é justo? Crimes contra o patrimônio público. Crimes contra o patrimônio privado. O MST invadindo, arrebentando com tudo. E aí depois o sujeito vai querer utilizar aquilo como plataforma política. Crimes contra... quando tem uma falência fraudulenta, né? Então, assim, coisas que você, de fato, peculato, o sujeito roubou dinheiro público, quer dizer, então,
São coisas que estão no inconsciente coletivo até de que essa regra já existe. Essa regra devia ter, assim, a Constituição devia já definir isso, né? Não devia nem a gente estar complementando a Constituição Federal agora. Mas ele então diz que isso é muito amplo. Eu não entendo como sendo amplo. Mas acho que tem que ser amplo, num certo sentido, tem que ser amplo mesmo, né? Porque não pode ser utilizado como arma como instrumento de política, do jeito como você citou o exemplo, tem um juiz só julgando, aí é amigo do adversário, aí inventa qualquer coisa para o outro não ser candidato. Mas eu acho que hoje em dia isso é difícil de acontecer porque os órgãos de comunicação, jornais, etc. e tal, não estão cerceados, né? Pelo menos por enquanto não há assim nenhum